Graça e paz. Como que os irmãos estão? Estão bem? Vamos continuar as leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E vamos ouvir a leitura do capítulo 1. Vamos ouvir desde o versículo 1 até o versículo 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Anteriormente, nós vimos o apóstolo Paulo dando graças, agradecendo a Deus pelos filipenses e também orando a Deus em favor deles. Paulo diz: todas as vezes que penso em vocês, me lembro de vocês, dou graças ao meu Deus e também oro a Deus, peço por todos vocês com alegria. Ele fazia isto com alegria. Não era algo forçado, cansativo. Era com alegria, com regozijo, com contentamento, com prazer, com satisfação. Pois vocês são cooperadores no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, vemos Paulo radiante de alegria. Ele está radiante de alegria, dando graças a Deus por aqueles irmãos, por tudo que ele lembra deles e pela cooperação deles no Evangelho. A palavra cooperação é a palavra grega koinonia, que significa comunhão com ou participação em. Isto quer dizer que os filipenses eram partícipes ou participantes no Evangelho em todos os sentidos. Quando eles ouviram o Evangelho que Paulo pregou,
eles se identificaram com o Evangelho. Eles foram unidos ao Evangelho. Quando o assunto é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, eu, pessoalmente, gosto de Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho é Cristo compartilhando com a gente, conosco, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. O Evangelho tem tudo a ver com a morte e ressurreição de Cristo e também com a nossa morte e ressurreição em Cristo, porque essas experiências pelas quais Jesus Cristo passou, morte e ressurreição, são experiências compartilhadas conosco. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida justa e santa. Se for menos do que isto, não é o Evangelho de Cristo, de Deus. Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado e nos separando do pecado. Depois disso, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. E agora, Cristo está em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Você crê nisto? Crer não nos custa nada. Cristo, vivendo em nós, é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 8. No Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Aqui está algo muito importante que nós precisamos conhecer e crer. Então, o conteúdo do Evangelho é constituído de morte e ressurreição de Cristo e nossa, juntamente com Cristo. Você tem certeza de sua morte e ressurreição em Cristo? Se não tem, busque já na palavra de Deus essa real experiência de sua morte e ressurreição em Cristo, até alcançá-la. Então, irmãos, a comunhão no Evangelho, ou a participação em ou dentro do Evangelho, significa que eles creram e morreram e também ressuscitaram juntamente com Cristo. É importante notar isto aqui que Paulo está dizendo.
comunhão com, ou a participação em, ou dentro do Evangelho. Significa que aqueles irmãos filipenses creram que com Cristo morreram na cruz e com Cristo também ressuscitaram, e que Cristo era a vida deles. Os filipenses estavam por dentro do Evangelho e o Evangelho por dentro deles. Eles experimentaram a morte e a ressurreição com Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Vejam, os irmãos, que texto maravilhoso. Para conhecer a Cristo e o poder que há em sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos e morrer com Cristo na cruz. Quando você experimenta a sua morte com Cristo na cruz, imediatamente você experimenta em você o poder da ressurreição. Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 20. Depois, em seguida, você pode ler também Efésios capítulo 2, versículo 6. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus exerceu a grandeza do seu poder, a grandeza suprema do seu poder, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Mas este mesmo poder nos ressuscitou juntamente com Cristo. É o Evangelho. É o Evangelho. Além disso, eles, os filipenses, entraram de cabeça, entraram com tudo no ministério de Paulo. Os filipenses não apenas receberam o Evangelho, creram no Evangelho, como também se envolveram com Paulo nesse partilhar do Evangelho, pela comunhão com ele e também pelo suporte financeiro. Paulo estava radiante com tudo isso, muito alegre, agradecendo a Deus, vendo o fruto maravilhoso do Evangelho. Vamos voltar lá, Emerson, para o versículo 5, Filipenses 1. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Você vê que é uma experiência linear.
Porque diz aí que é do primeiro dia até agora, desde o momento em que eles receberam e creram no Evangelho, até agora. O agora daquele momento que Paulo estava falando com os filipenses. Você vê que é uma experiência linear. Isso só tem valor quando a comunhão no Evangelho permanece inalterada e continua. Tem que permanecer inalterada, não pode mudar nada. E continua. Você crê no Evangelho e continua crendo. Crê e continua crendo. Você experimenta o Evangelho e continua experimentando em você. Porque quando eu digo experimentar o Evangelho, é experimentar o próprio Cristo. Porque Ele é o Evangelho. Cristo crucificado, sua ressurreição. E nós envolvidos tanto na morte como também na sua ressurreição. A gente experimentou e continua experimentando. Por isso que o texto diz, e eu gosto da versão que diz estou crucificado, porque tem uma versão que diz fui crucificado. Não está errado, mas eu gosto da versão que diz estou e não vou deixar de estar nunca, porque eu continuo experimentando essa morte com Cristo e o poder da sua vida em mim, em nós. Então, você crê no Evangelho, você continua crendo. Você experimenta o Evangelho e continua experimentando. Você prega o Evangelho e continua pregando. Desde o dia em que Deus me revelou o Evangelho de verdade e eu criei, eu comecei a falar. Estou falando até hoje e não vou parar. Não vou mudar. Filipenses 1:6, de novo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz: estou convencido, estou certo, convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminá-la até o dia de Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Você vê, foi Deus que começou. Foi Deus que começou. O Evangelho na experiência dos filipenses. Foi Deus que começou. Foi Deus que crucificou os filipenses. E nós também. Foi Deus que ressuscitou aqueles irmãos. E nós também, juntamente com Cristo. E foi Deus que fez com que eles enxergassem pela fé no Evangelho, na palavra. O Evangelho que foi pregado para eles. Foi Deus que abriu o coração daqueles irmãos. Começou abrindo o coração de Lídia para entender e crer no Evangelho. Então, irmãos, preste bem atenção, nestes que creram,
Deus tem um trabalho a realizar a partir do Evangelho, no Evangelho e pelo Evangelho. A palavra começou, que aparece aí no versículo 6, aquele que começou a boa obra, aquele é Deus que começou a boa obra. A palavra começou vem de uma palavra grega, um verbo composto, que significa começa por dentro. A ideia é começa por dentro. Ela é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento, nas 2 vezes em referência à salvação. Paulo está dizendo aos Filipenses que a salvação deles é uma obra de Deus. A minha salvação também é uma obra de Deus. Eu creio que foi Deus que começou esta obra em mim, e Ele vai terminar. Deus requer a fé, lógico. Ele requer fé de cada um de nós para a salvação. Mas é importante notar também que a própria fé é uma obra da graça, é uma obra de Deus e não um trabalho, um agir meritório da nossa parte. A própria fé, irmãos, é obra de Deus. Vejam o que diz aqui Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, vem de lá para cá, para que nós possamos crer daqui para lá. Deus não é alguém que começa uma boa obra e a abandona no meio do caminho. Não. Se alguém saiu fora, caiu fora, virou a casaca, é porque Deus não começou a boa obra nela. Eu não creio. Porque se Deus começou, Ele termina. Ele termina. A trajetória de um salvo tem uma certeza inabalável, um desfecho certo, porque Ele vai terminar, vai aperfeiçoar. A história do mundo possui um alvo nítido: o dia de Deus. O dia do Senhor, o dia de Deus vai se abater sobre este mundo. A história da igreja é diferente. Eu creio assim. A história da igreja possui um alvo nítido também: o dia de Cristo. O dia de Cristo, como você ouviu no versículo 6, o dia de Cristo. No versículo 6 diz aí o dia de Cristo. O dia de Cristo, conforme lemos no versículo 6, refere-se, como eu creio, ao arrebatamento da igreja e ao julgamento que se segue quando as obras dos crentes em Jesus serão julgadas. Este dia será dedicado para a igreja. Será dedicado à igreja. A igreja será arrebatada e aperfeiçoada para viver a totalidade desta vida de união com Cristo para sempre. Versículos 7 e 8, Filipenses 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração,
seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Guarde bem isto aqui: terna misericórdia de Cristo Jesus. Está falando da misericórdia de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Eu vou ler aqui em outra versão. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Guarde bem isto: entranhável afeição de Jesus Cristo. Este texto mostra muito bem o tipo de relação que Paulo tinha com os filipenses. Paulo guardava os filipenses no coração e disse que eles eram participantes da mesma graça juntamente com ele, porque vos trago no coração, porque vos retenho em meu coração. Isto aqui é a igreja de Deus. Agora, gostaria de dizer aos irmãos que isto aqui, porque vos trago, carrego vocês no meu coração, retenho em meu coração todos vocês, isto aqui não é humanismo. Não é humanismo. Não é virtude humana. Não é algo que podemos produzir por nós mesmos. Não é solidariedade. Porque isto o mundo pode fazer. Não é nada apoiado no eu perverso. Mas é algo, como você ouviu no texto, com a afeição, com o afeto, com a terna misericórdia de quem? De Cristo, de Jesus Cristo. É na terna misericórdia de Cristo Jesus. Não mais eu, mas Cristo em mim. Porque é na afeição de Cristo, na terna misericórdia de Cristo. Por isso que tem que ser não mais eu, mas Cristo em mim.
E para ser não mais eu preciso estar crucificado, morto com Cristo, para que Ele seja em mim. Essa terna misericórdia, essa afeição, então, irmãos, para ser não mais esse eu tem que ser removido, tem que ser tirado da frente, afastado do caminho. E o método usado para fazer isto é a cruz. É ali onde Deus tratou com esse eu perverso. Estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse sentimento afetuoso não é governado pelo eu, mas por Cristo. Você vê? Você entende? Essa afeição de Cristo, através de Paulo, não era preferencial, que está um ponto importante. Gostaria que vocês prestassem atenção. Para começar, é a afeição de Cristo em mim. A afeição de Cristo em mim. E essa afeição de Cristo, através de Paulo, em Paulo, não era preferencial. Quem tem preferência é o eu. Eu gosto mais daquele outro não. Isso é coisa de eu. Quem tem preferência é o eu. Quem gosta de um, mas não gosta de outro, é o eu. Porque Paulo disse: Deus me é testemunha. Não tem como não crer nisso. Não tem como desconfiar de Paulo. Ele está dizendo que tem uma testemunha. Hein, Edivan? O Edivan está ali. Você mexe com testemunha direto, né? Essa testemunha aqui vale a pena? Será que essa testemunha dizendo dá para crer? E Paulo está dizendo: a minha testemunha é Deus. Só que você precisa ter coragem e ser verdadeiro para dizer que a sua testemunha é Deus. Porque senão ele vai dizer assim: mentira, eu não sou testemunha disso não, se você estiver enganando. E Paulo aqui diz: Deus é a minha testemunha. Do quê? Da saudade que eu tenho de você. Mas ele diz assim: da saudade que eu tenho de todos vós, todos, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Você notou a palavra todos? Todos. A afeição de Cristo em nós não gosta de um e não gosta de outro. Nem tenta agradar gregos e troianos. Também não faz isso. Mas ama a todos, sem manhas e artimanhas. A afeição que estava em Paulo não se dirige aos amigos pessoais, às pessoas simpáticas e aos indivíduos interessantes em Filipos, mas a todos os filipenses. Ele enfatiza: de todos vós. Como é maravilhoso que isso possa existir em nós e entre nós. Um amor que assambarca sem diferenças. Sem diferenças. E não o faz com frieza, nem forçado, nem artificial e humanamente, mas em Cristo, no poder de Cristo, de forma verdadeira, graciosa, afetuosa, misericordiosa, e se dirige a todos. Eu também penso assim. Trago no coração
todos os irmãos. Veja o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Aqui está uma oração significativa. Paulo está orando pelos filipenses. E também faço esta oração. Paulo faz oração pelos filipenses. O que Paulo pede por eles? O que Paulo pede por eles? Que Deus os torne em celebridade? Que Deus os torne em pessoas importantes em Filipos? É isso que você quer ser aqui, irmão? Na cidade? É isso que você quer ser? Que eles ocupem os cargos mais importantes na cidade? Você almeja isso também? Que sejam notáveis, reconhecidos, respeitados e afamados? Que ganhem muito dinheiro e que sejam libertos de todas as dificuldades? Não. O que ele pede? Paulo diz: eu peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e toda percepção. É o que ele pede. Que o vosso amor transborde mais e mais. Porque eles amavam. De que maneira cresce o amor? De que maneira cresce o amor? O poeta falou que o amor é cego. Você já ouviu dizer isso? O amor é cego, né? O amor é cego. Certamente é verdade para o amor humano. O amor humano que é egoísta, mas não é verdade em relação ao amor de Cristo. O amor de Deus que foi derramado para dentro de nós pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos com o amor que Ele nos amou e colocou em nós, nós pudéssemos amar também cada vez mais. O amor cresce na medida em que nós vamos conhecendo mais Cristo e da sua obra na cruz. Porque você viu aí que é com conhecimento e toda percepção. Como é que o amor cresce? Conhecendo Cristo, mais de Cristo e da sua obra na cruz. Então esse conhecimento, essa percepção é de Cristo e da sua obra na cruz. É de Cristo e da sua obra na cruz. Esse conhecimento indica intimidade, comunhão com Cristo, prazer, gozo, satisfação em Cristo. Satisfação em Cristo. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Achei o segredo, é Cristo no coração. Lembram disso? Os mais novos não vão lembrar do que eu estou falando aqui. Esse cântico, né? A gente cantava aqui. A oração de Paulo é uma oração fundamental, você está vendo. Precisamos captar, que é a percepção. Captar corretamente
o essencial do que não é essencial. Veja o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. As coisas excelentes são as coisas ligadas a Cristo, irmãos, e a sua obra na cruz, ao Evangelho. O que são coisas excelentes? Para mim é Cristo, as coisas de Cristo, Cristo, a pessoa dele, o Evangelho, a sua obra na cruz. E para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu já falei aqui, o dia de Cristo, eu acredito ser o dia do arrebatamento. O Senhor virá para a sua igreja. Sincero tem a ideia de puro, sem mistura, tá? Não é lixo debaixo do tapete, não é a sujeira arrastada para debaixo da toalha na mesa, não é verniz disfarçado, não é tinta encobrindo, escondendo, não é massa corrida para esconder os defeitos. O termo sincero significa sem mistura, não adulterado. Então o que é? Meu irmão, é a vida de Cristo em você. Não pode ser outra coisa. É a vida de Cristo em você. Não adianta disfarçar o pecador em santo. Não adianta disfarçar o pecador em santo com esses toques e retoques que a religião faz com as pessoas. E ela faz isso muito bem. Não adianta. A palavra inculpável é o que somos em Cristo. É o que somos em Cristo. É uma vida sem culpa, sem a culpa do pecado, porque foi removida essa culpa e foi removido também o pecado. Não carregamos culpa do pecado, porque Cristo já carregou lá na cruz. É assim que temos de ser para o dia de Cristo, meu irmão. Você sabe como é que você tem que estar para o dia de Cristo? Assim como o texto mostrou. A igreja precisa estar pura, inculpável para o dia de Cristo. Para que a igreja seja isso no dia de Cristo, é preciso ser isso agora. Vocês estão entendendo? Para que eu seja isso que o texto diz para o dia de Cristo, eu preciso ser isso agora, meu irmão. Agora eu preciso ser isso. Verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheio já está indicando o lado de dentro, não é? O nosso interior, o lado de dentro. Se é cheio, é o lado de dentro. Cheio de quê? De fruto de justiça. O que é fruto de justiça? É a obra de Cristo, irmãos, operando em nós, na cruz e também operando em nós. Esse fruto não é a produção da própria igreja, mas é mediante Jesus Cristo. Não se trata de justiça a partir das obras,
mas a partir da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário e em nós. Não é algo que paira sobre a igreja, mas a igreja está cheia dele. E esse fruto cresce, cresce pela fé. Cresce onde? Cresce no nosso interior, dentro de nós e entre nós. Não é apenas doutrina, mas é algo experimentado. A gente experimenta isso. Eu creio que a doutrina é muito importante. Eu não desprezo a doutrina. A doutrina para mim é muito importante. E nós temos que ter doutrina. A doutrina da palavra, a doutrina de Cristo. Mas precisamos ter a experiência com a doutrina, porque senão não adianta. Veja o verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo para honra e louvor a Deus. Tudo para honra e louvor a Deus. O fruto daquele que desceu do céu deve levar o seu perfume de volta ao céu. Irmãos, isto aqui é como um gerente de uma loja que no final da tarde, momento de fechar o caixa, nota por nota, moeda por moeda, ele o faz fielmente e repassa tudo ao dono. Tudo ao dono. Ele não tem o direito de embolsar sequer uma moeda de 1 centavo. Nós não temos o direito, nem devemos ficar com nada, irmãos. É tudo para o Senhor, é tudo para Ele, para o louvor dEle, honra dEle. Temos que repassar tudo a Ele. Alguém fez um louvor a você? Fez um grande elogio a você? Palmas para você? Repasse para Ele, por favor, porque é dele tudo. Tudo tem que ficar com Ele. Não temos o direito, nem devemos ficar com nada. Temos que repassar tudo ao Senhor. Estou falando de quê? Estou falando de honra e louvor. Nenhum louvor, nenhuma honra para nós, tudo para Ele. Para dizer a verdade, nós nem sequer merecíamos uma gota do céu. E temos tudo. Mas isso não deve enaltecer a nós mesmos. Não. Temos que louvar o Senhor, agradecer o Senhor, honrar o Senhor, colocar tudo lá aos pés do Senhor.